Amém, lindão? Você está bem? Glória a Deus. Você queria uma boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo formal? Não precisa. Amém? Bandinha, eu não vou precisar de vocês agora, não. Eu não preciso nem falar que vocês são maravilhosos, eu amo o trabalho de vocês e está cada vez melhor. Lindo. Zé, vocês estão de parabéns. Amém? Vamos só afastar um pouquinho assim as coisas para cá, porque eu acho que para ficar um pouco mais bonito na filmagem, né? Eu não vou descer, tá? Gostaria, mas não vou. Então a gente afasta um pouquinho e vai ficar tudo certo. Daqui a pouco vocês estão aí, de volta. Aproveitando que eu falei da bandinha, tem um pessoal que eu queria honrar aqui, viu, gente? Eu e minha esposa, a gente tem o privilégio hoje, a honra de ser líder de um ministério tão maravilhoso dentro do corpo de Cristo, que é um ministério de música. Então, eu estou envolvido com música desde os meus 13 anos de idade. Então, para mim, é um presente divino liderar um ministério tão maravilhoso assim. Então, assim, não sei se você sabe, mas a gente se dedica bastante, a gente ensaia bastante, traz coisa nova para vocês. E o intuito nosso é, obviamente, sempre adorar a Deus primeiro, mas quando a gente adora a Deus, o ambiente ele fica propício, o seu coração é como se ele ficasse molinho, fofinho, para receber a poderosa semente da palavra de Deus. Essa é a nossa função aqui. Amém? Eu espero que vocês estejam gostando desse ministério tão abençoado, pessoal. Love you guys, eu amo vocês, vocês são maravilhosos, viu? Tá dado o recado. Glória a Deus. Amém? Primeira coisa, vocês gostaram da minha roupa? O pastor fala que quando vai pregar de domingo aqui, você tem que vir um pouco mais afinado, assim, né? Não costumo usar muito essas coisas não, mas tem que vir um pouco mais afinado. Se vocês não gostaram da roupa, no final do culto, pode se dirigir àquela moça que está ali na frente, a Ana Paula. Tá ela que preparou toda a vestimenta, tá nessa noite. Então, se você não gostou, pode trocar ideia com ela. Sabe o que é, irmãos? Tem gente que às vezes olha para o cara que está pregando e diz assim, gostei muito daquela roupa dele. Tem gente que tem ainda a religiosidade de não receber da palavra porque não curtiu muito a roupa do pregador. E uma das vocações que Deus me vocacionou, e a gente vai aprender um pouco sobre isso, eu vim para quebrar algumas mazelas residuais da religiosidade na mentalidade muito crente. Tenho descoberto isso. Uma das funções da minha vida nessa terra é quebrar religiosidade dentro da mente do crente. Amém? Então vamos começar lendo a Bíblia. Abre aí a sua Bíblia em João, no capítulo 17. Se você não tem uma Bíblia de papel, você é mais avançado, mais tecnológico, você pode sim abrir o seu smartphone, ou conectar o seu smartphone, o seu tablet, ou qualquer dispositivo eletrônico que você tiver na sua mão, tá bom? Fica à vontade, não é pecado não. Às vezes é até mais fácil e corta menos árvore. João, no capítulo 17... Eu tenho até... Tá, beleza, 9h30, tá bom. João capítulo 17. Vamos lá. Abriu? Agora, olha para mim. Como eu disse para você, já há muito tempo envolvido no Ministério de Música, já há muitos anos. Essa carinha de novo, eu tenho já 33 anos, não tem problema nenhum em falar a minha idade para você, tá? Fiz a barba hoje, então eu estou um pouco mais aparentemente mais novo. Vamos dizer assim, eu nasci na igreja. Sei que você vai me zoar, fala assim, você não nasceu no hospital, você nasceu na igreja, como negócio é esse? Não, eu praticamente nasci na igreja, tá? Tirando as brincadeiras. Eu, com 6 anos de idade, minha mãe foi para a igreja, se converteu. Então, desde então, eu iniciei a minha caminhada cristã. E eu vivi muitas fases, resumindo bem, muito bem. A minha caminhada cristã teve muitas fases. Eu tive fases em que eu fui mais espiritual, e eu tive fases que eu não fui tão espiritual assim. Eu tive fases em que eu pisei na jaca, como a gente costuma falar, em que eu abandonei a igreja, fui para o mundo, botei o pé na lama mesmo, e tive fases em que eu voltei para a igreja. Então, assim, a gente tem fases da nossa vida cristã. Mas uma pergunta nunca saiu da minha mente desde que eu iniciei essa caminhada. E essa pergunta é, por que eu estou aqui?
E eu tenho certeza que essa pergunta tem invadido muitas vezes a sua mente, durante a sua caminhada cristã, sim. E o tema da mensagem de hoje, eu já queria adiantar para você, é: por que você está aqui? E eu queria que fosse bem caipira, sabe? Bem, por que você está aqui? Vira para o irmão do seu lado e fala assim: por que você está aqui? Isso, eu queria que ficasse bem gravado. Eu queria que ficasse bem gravado no seu coração, na sua mente. Por que você está aqui? Uma das coisas que eu falo para Deus, irmão, é que eu não quero ser um pregador que vem resgatar aleluias e glória a Deus. Eu já falei acho que 258 vezes para Deus isso aí. Eu não quero ser um pregador que vem tirar aleluia e glória a Deus do povo. Eu prefiro muito mais que não tenha nenhum aleluia, nenhum glória a Deus, mas que você saia daqui com uma mensagem aprendendo e praticando aquilo. Conhecendo e praticando. Sabe a diferença de conhecimento e sabedoria ou não? O conhecimento é você conhece. Fácil, né? E sabedoria? Sabedoria é a prática daquilo que você conhece. Porque se você só conhece, só aprende, você vai inchar seu cérebro, e daqui a pouco, se você não soltar isso que você tem, vai explodir. Tá bom? Então você já sabe, pratique. Então, a minha intenção e o meu desejo é que você aprenda e pratique. E as minhas mensagens fiquem gravadas no seu coração. Que nem no começo do culto. A Damari chegou para mim e falou: Cauê, eu lembro exatamente da mensagem que você pregou 1 ano atrás. Eu falei: estou atingindo o meu objetivo. E não adianta nada eu vir aqui, espernear, gritar, pular. Daqui a um ano você nem lembrou do que eu preguei. Entendeu? Por mais que isso sirva para um espaço momentâneo, se a minha pregação for uma doideira e você servir para 1 ou 2 semanas, mas é melhor que sirva para 1 ano, para 2, para 3, sei lá para quantos anos. Amém, gente? Glória a Deus. Tema da pregação. Vamos lá, deixa eu contextualizar algo para você, eu já vou entrar direto no tema. Vou contextualizar um pouco da salvação de Jesus para a gente. No início de tudo, Jesus era Deus. E ele não usurpou o fato de ser Deus, desceu até essa terra em formato de homem, ou seja, um Deus que entrou dentro de um corpo humano e veio até essa terra em formato de homem. Aqui, ele viveu entre nós, tanto é que a Bíblia diz em Isaías que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Ele viveu no nosso meio cheio de graça, de bondade e de justiça. E aqui ele não cometeu nenhum pecado. Não se achou nenhuma iniquidade em Jesus, tanto é que Isaías diz que a nossa iniquidade, a nossa dor, a nossa enfermidade foi colocada em Jesus e ela no madeiro. Então Jesus morre no madeiro injustamente, morre na cruz injustamente, e depois de 3 dias, a loucura não para por aí, ele ressuscita. E aquele que ressuscita não mais ressuscita como o unigênito, o único Filho de Deus, mas ele ressuscita como o primogênito dentre os homens. Se ele é o primogênito, ou seja, ele é o primeiro de muitos filhos, quem são esses filhos? A saber, eu e você. Amém? E você pode agora, com todo carinho, sentar gostoso no seu banco, ficar à vontade, meu irmão. Amém? Você fica mais confortável em receber a palavra sentado? Então tudo bem, não tem problema. Amém? Por mim a gente tirava todos esses bancos, você sentava no chão, mas fica tranquilo, pode ficar no banco mesmo. Amém, gente? Então, e a Bíblia chega a dizer para a gente que, ó quão grande é o amor do nosso Deus que teve a capacidade de nos fazer filhos de Deus por intermédio do sacrifício penoso de Jesus Cristo na cruz e a sua ressurreição. Então, olha só, a grande pergunta é, por que tudo isso? Por que Jesus teve que se abdicar de ser Deus, vir até essa terra em um corpo humano, em formato de ser humano, em carne, viver e passar tudo que ele passou, morrer na cruz, ressuscitar, ascender aos céus? Por que todo esse trabalho? A Bíblia é autoexplicativa. Olha o que diz em João 17, agora você vai ler. A Bíblia diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda
a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha só. Por que Jesus fez tudo que ele fez? Para conceder a vida eterna a todos o que lhe deste. Ou seja, eu e você. Amém? Aí você vai me perguntar, ou melhor, eu vou te perguntar. O que é a vida eterna? Qual o significado de vida eterna? E você pode me dizer, vida eterna é morrer e ir para o céu. Ou não, vida eterna é morrer e não ir para o inferno. Que é praticamente a mesma coisa. Porque se a pessoa vai para o inferno, ela tem uma morte eterna. Se ela tem uma morte eterna, não tem como ela ter uma vida eterna, ok? Então, vida eterna o que é? Não ir para o inferno ou ir para o céu. Eu digo para você uma coisa, você está certo, mas não completamente. Parcialmente você está certo. Porque em João, no capítulo 17, a Bíblia diz, no versículo 3, olha só, esta é a vida eterna, que te conheçam, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, na verdade, irmão, não é uma questão de ir para o inferno ou ir para o céu. A verdade é que a vida eterna é conhecer a Deus, o único verdadeiro, e a seu Filho, a quem ele enviou. Amém? Deu para entender? Deu para pegar essa parte? Então, o que eu quero dizer para você é que, quando você chegar no céu, algumas coisas não podem ser novidades para você. Talvez algumas serão. Exemplo, você vai andar numa rua de ouro, você não anda numa rua de ouro todo dia. Você vai ver alguns muros de uma cidade que tem quilômetros de altura e você não vê isso todo dia. Você vai ver anjos voando por todo lugar e você não vê isso todo dia. Você vai ter um corpo meio diferente do que você tem hoje. Talvez o seu corpo seja meio Matrix, talvez você consiga atravessar umas paredes ou voar de um ponto A até um ponto B. Tudo isso vai ser novidade para você, mas uma coisa não deve ser novidade para a gente, sabe qual? Chegar diante de Deus e ver Ele sentado no seu trono e Jesus Cristo à sua destra. Sabe por quê? Porque vida eterna, na verdade, é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Então a vida eterna, na verdade, olha só, pega isso em nome de Jesus, não é e não vai acontecer quando você morrer. A vida eterna se dá início, ela se inicia a partir do momento em que você crê no sacrifício penoso de Jesus, o que Ele fez por você naquela cruz. Então, a partir daquele momento, o Espírito Santo entra dentro de você, no seu espírito que antes era morto, desligado em relação a Deus, e é como se Ele ligasse, como se Ele desse um off, um on no seu espírito. Naquele momento em que você tem o seu espírito recriado, você se torna uma nova criatura e passa a ser filho de Deus, unido com Deus, ligado com Ele novamente. Amém? Então a sua vida eterna se inicia a partir desse exato momento. Então quando você chegar no céu, como eu disse, algumas coisas não podem ser tão surpresas para você. Deus e Jesus no seu trono não pode ser surpresa. E na verdade não é a intenção de Deus que você vá para o céu. Olha só, o Cauê é cheio de heresia hoje. O pastor sai, ele vem com um monte de heresia. Não é, o grande objetivo de Deus, querido, não é que você vá para o céu. Quando Deus criou Adão, Ele não fez Adão para ir para o céu. Estou certo ou não estou? O grande objetivo de Deus é implantar o céu dentro de você, ou implantar a vida eterna dentro de você, e então esse céu que está dentro, extrapolar para fora, e conseguir atingir todos os níveis da nossa sociedade. Isso é vida eterna, e isso é céu. Então quando você chegar no céu, e você começar a ver as pessoas lá compartilhando umas com as outras, quando você vê pessoas ajudando umas às outras, quando você vê pessoas ali realizando tudo aquilo que Jesus fazia nessa terra, você vai se deparar com aquilo e vai falar assim, peraí, isso não é surpresa para mim. Eu fazia isso lá na terra.
O interesse de Deus é que você suba para o céu quando você morrer e não se surpreenda tanto. Quanto menos você se surpreender lá no céu, mais você viveu vida eterna aqui na terra. Eu vou repetir de novo isso aqui, que isso veio do alto. Quanto menos você se surpreender no céu, mais vida eterna você viveu aqui nessa terra. Amém, meu irmão? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Outra pergunta que caminha paralelamente à pergunta do tema da nossa pregação, por que você está aqui, é por que você foi chamado? Ou para que você foi chamado? Essa pergunta já passou zilhões de vezes na sua cabeça e não precisa, e não tem como você falar que não, porque já passou, porque eu sei. Na minha já passou, na sua também. Por que você foi chamado? Aí você vai me responder assim, isso é fácil. Eu fui chamado para ser pastor. Fui chamado para ser um evangelista. Eu fui chamado para ser um mestre. Ou então eu fui chamado para ser um engenheiro. Eu fui chamado para ser um doutor, um médico. Eu fui chamado para ser um porteiro. Eu fui chamado para fazer alguma coisa, seja no Senhor, ou seja no meu trabalho secular, que não deixa de ser no Senhor. Eu vou dizer para você, e vou quebrar talvez um paradigma, eu espero que você continue me amando, e você não acha que eu estou falando mais uma heresia, porque eu vou te provar as coisas que eu estou falando aqui. Bom, você não foi chamado para nada disso aí. Você não foi chamado para fazer absolutamente nada disso que você está achando que você foi. Sabe o que aconteceu? Ao longo do tempo, ao longo dos anos, a gente confundiu um pouco, ou a gente dispersou um pouco o entendimento do que realmente é chamado. A gente confundiu vocação com chamado. Então, olha só. Vocação, ela está muito mais relacionada ao que eu faço, ao que eu exerço, ao dom e ao talento que Deus me deu. E com esse dom e com esse talento, eu exerço um trabalho. Eu exerço um serviço. Então eu fui vocacionado, ou você foi vocacionado, para ser um pastor, para ser um evangelista, para ser um mestre, ou para ser um engenheiro, para ser um dentista. Você foi vocacionado. Essa é a sua vocação. Mas o que acontece é o seguinte: chamado tem um significado muito maior do que vocação. É muito mais amplo e é muito mais poderoso. Tem uma palavrinha meio feia que se chama hermenêutica. Vira para o seu irmão e fala assim: você sabe o que é hermenêutica? Você sabe o que é hermenêutica, irmão? Nem eu. Estou brincando, eu sei sim. Eu estudei, eu trouxe para vocês. Hermenêutica. Hermenêutica, sabe o que é? É a ciência ou a técnica que estuda a interpretação bíblica. Então as pessoas, às vezes, que vão em faculdades teológicas, elas estudam hermenêutica. E dentro da hermenêutica existe um outro princípio chamado de o princípio da primeira menção. O princípio da primeira menção, ele diz que quando uma coisa é citada na Bíblia pela primeira vez, todas as outras vezes que isso for citado na Bíblia, a base, o fundamento, aquilo que dá corpo à interpretação futura, é aquela primeira vez que apareceu. Vou repetir, para não ficar confuso. Princípio da primeira menção. Apareceu pela primeira vez na Bíblia. Quando aparecer outras vezes, seja no Velho ou no Novo Testamento, eu preciso trazer a luz da primeira vez para interpretar todas as vezes que apareceu. Amém? Aula de hermenêutica. Você saiu da sua casa imaginando que você ia ter aula de hermenêutica hoje? Meu Deus. Exatamente. Vou exemplificar para ficar mais fácil. Quando é a primeira vez que aparece que dízimo é citado na Bíblia? Vai, vou te dar 3 segundos para você pensar. Eu estou só embasando a administração, tá? Daqui 20 minutos eu vou começar, fica tranquilo. Malaquias 3:10? Aparece lá em Abraão, irmão. O grande conceito mesmo em Abraão. Quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Né?
Então, tudo que a gente for interpretar de dízimo ao longo da Bíblia tem que estar embasado, fundamentado no que Abraão fez. Não foge do tema, a gente está falando de chamado e vocação, não é isso? Eu disse para vocês o que é vocação. Agora, quando chamado aparece pela primeira vez na Bíblia? Quando pela primeira vez na Bíblia alguém chama alguém para alguma coisa? Essa é mais difícil, né? Vou te dar a pista. Gênesis 3, e você pode abrir a sua Bíblia que a gente vai falar. Amém? Estou conseguindo a sua atenção, não estou? Esse é o propósito. Vamos lá. Gênesis 3, no versículo 7. Aleluia, aleluia. Gênesis 3, versículo 7 até o 9. A Bíblia diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? Amém? Olha para mim agora, vamos contextualizar o que está acontecendo aqui. No início de tudo, a gente já sabe que Deus criou o homem em um espírito perfeito, unido com Deus. O homem e Deus eram um só, mas em Gênesis 3 acontece o que eu gosto de falar, que é o dia mais terrível da humanidade. O dia mais terrível da humanidade não é a Segunda Guerra Mundial, ou a Primeira, não é nada disso, viu? Foi o dia em que Adão pecou contra Deus. Então, Adão peca contra Deus em Gênesis 3. E a partir de então, o homem se desconecta de Deus, se desliga de Deus. E o que está acontecendo aqui, meu irmão, é que Adão e Deus tinham um costume antes da queda, de todo final de tarde, à tardinha, no entardecer, eles se encontravam e tinham ali o seu momento diário de intimidade. Então era o ponto de encontro entre Adão e Deus. O que está acontecendo aqui, não é que Deus chegou para Adão e perguntou, não viu Adão ali no ponto de encontro e perguntou: Adão, o que é que você deixou de fazer? Que planta que você deixou de regar? Que animal que você deixou de dar comida? Deus não viu Adão no ponto de encontro e não questionou ele no que ele deixou de fazer ou o que ele fez. Não. Onde você está? Eu estou te chamando. Aonde você está, Adão, que você não está no nosso ponto de encontro. O ponto de encontro é onde eu e você compartilhávamos informações, onde eu e você compartilhávamos ideias, onde o meu coração falava com o seu coração falava com o meu. Onde eu te perguntava, como foi seu dia, Adão? E você perguntava para mim, e você, Deus, o que é que você fez? E a gente se conhecia. A gente se amava naquele momento. Era um momento a sós entre eu e você. É como se o mundo inteiro parasse para aquele momento. Era o ponto de encontro. Essa era a vida eterna de Adão. Porque Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus, o único e verdadeiro. A Deus fazia o que no ponto de encontro dele? Ele conhecia a Deus e prosseguia em conhecer ao Senhor todos os dias às 6 horas da tarde. Quando ele não estava mais lá, quando o pecado entrou em cena, a primeira vez que um chamado é citado na Bíblia acontece: onde você está
Eu quero você de volta. Olha só. Chamado não tem nada a ver com id e pregar o evangelho para toda criatura. Tem a ver com volte ao meu jardim. Volte ao nosso ponto de encontro. Volte ao lugar onde eu e você somos um. Volte ao lugar onde nós compartilhamos as nossas emoções. Onde você conta para mim as suas dificuldades. Onde você conta para mim as suas fraquezas. E eu consigo fazer com que suas fraquezas se tornem força. Foi isso que Paulo quis dizer. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque eu tenho certeza que Paulo entendia o conceito de chamado. É muito mais além do que vocação. É muito mais além do que simplesmente ir. Ir é uma consequência de voltar. Fazer é uma consequência de ser no Senhor. E é por isso que a gente vê muita gente tropeçando, se estrubincando por aí. Por quê? Porque não entende realmente o conceito de chamado. Coloca, vamos dizer assim, o carro na frente dos bois. Coloca a vocação na frente do chamado. Coloca serviço na frente de um momento íntimo com o meu Criador. O que eu quero aqui, irmão, e eu sei que às vezes é um pouco pesado, e às vezes quebra confronta a nossa religiosidade em algumas coisas. Mas para eu ir e fazer alguma coisa, eu preciso estar muito bem fundamentado. Eu preciso ter a minha base com o Senhor, lá no meu ponto de encontro. Lá no meu lugar secreto com Ele. É isso que vai fundamentar o meu id. É isso que vai fundamentar a minha vocação, o meu serviço. Tudo isso é consequência de estar com Ele. É por isso que muita gente, e isso é muito atual, inclusive crentes, inclusive pastores, ministros, têm sofrido de depressão profunda, têm sofrido de tristeza profunda, têm tirado as suas vidas. Sabe por quê? Porque colocaram a carroça na frente dos bois. Porque não entenderam que chamada é diferente de vocação. Porque colocaram a vocação como se fosse a coisa mais importante da vida. Mas na realidade o chamado é mais importante. Então o que acontece? Uma autocobrança louca. E nenhuma mente consegue suportar isso. Porque começa a ser com a força do seu braço. Se você não vai no lugar onde você foi chamado para estar, você começa a desenvolver as coisas com a força do seu braço. E não funciona. Porque você começa a se autocobrar. E você começa a querer ser praticante da lei sem utilizar da graça. E existe uma graça que é a fluidez para você praticar a lei que está lá no ponto de encontro. Olha só, a graça ela é fluidez para você praticar a lei. E tem gente querendo praticar a lei sem a graça. Porque isso foi sendo introduzido aos poucos na igreja. E a gente precisa quebrar isso. Porque a gente está falando da saúde mental das pessoas. Isso se chama religiosidade. E a gente precisa quebrar isso. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa com muita sinceridade no meu coração. Não deixa a religião pintar para você um Jesus gospel, pelo menos o Jesus gospel de hoje. Jesus, meu irmão, ele não está numa bolha, ele não está numa caixinha religiosa. A gente não consegue prender Jesus numa caixinha.
eu vou mais fundo. Igreja não é a Disneylândia. Evangelho de Jesus não é o Fantástico Mundo de Bob. Sabia disso? Eu vou repetir. A igreja não é a Disneylândia. O Evangelho de Jesus não é o Fantástico Mundo de Bob. Aqui existem pessoas humanas que precisam reconhecer a sua humanidade. Que precisam reconhecer que necessitam de coisas. Que precisam reconhecer a humanidade lá com o Senhor. Porque lembra que eu falei, quando eu reconheço a minha fraqueza lá com Ele, ali Ele consegue transformar a minha fraqueza em força. Mas se eu não estou naquele lugar, se eu não voltei para aquele lugar, se eu só simplesmente falei para Deus quando eu me converti, Senhor, eu me converti, agora me dá um chamado, eu quero ser um pastor, deixa eu ir, deixa eu fazer e acontecer, e você nem voltou, você nem está debaixo das asas dEle ali todos os dias, para conseguir se blindar, para conseguir se abastecer. Por que Adão conseguia fazer as coisas que ele fazia? Adão deu nome a todos os animais do Éden. Você tem noção de quantas espécies existiam antes? Hoje já existe um monte, milhares. Você imagina antes, porque foi sendo extinto com o passar dos anos. Adão fazia o seu trabalho maravilhosamente bem. E não era pesado, era satisfatório, era gostoso trabalhar, era gostoso cuidar do jardim, era gostoso plantar, era gostoso alimentar os animais. Era satisfatório. Sabe por quê? Porque todos os dias, às 6 da tarde, ele escutava os passos do Criador e ele já ia correndo para lá. Irmão, se isso entrar no seu coração, na sua mente, vai fazer tanta diferença na sua vida, como tem feito na minha. E por que eu não aprendi isso antes? Porque às vezes a gente precisa sofrer para aprender? Não, a gente não precisa sofrer. Na verdade, não é a vontade de Deus que a gente sofra. Mas às vezes a gente sofre, desculpa a expressão, por falta de conhecimento, para não falar burrice. E é verdade, a gente sofre por falta de conhecimento. Tanto é que a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, talvez se eu tivesse conhecido e praticado, talvez eu não teria sofrido isso. Mas hoje eu estou abrindo os seus olhos para uma coisa que é extremamente importante. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso. Mas se você agarrar isso hoje, meu Deus do céu, ninguém segura esse bebê. Amém? Aí sim você vai conseguir trabalhar com uma fluidez tão grande, porque você não vai depender do seu trabalho para estar satisfeito. Você não vai depender da sua vocação para estar satisfeito. Aí quando eu for um evangelista do fogo, quando eu for um empresário top, não. A sua satisfação vai estar lá, ó, debaixo das asas do seu Criador. O pai e o filho, discutindo coisas simples da vida. Mas aquilo te traz tanta paz e te dá tanta força por dentro, que você sai dali que nem um leão, para fazer aquilo que você foi vocacionado para fazer. Irmão, não deixa a religião pintar um Jesus dentro de uma caixinha para você. Sabe o que você faz? Eu vou te dizer o que você faz. Conhece Jesus na sua casa. Abre a sua Bíblia, leia os evangelhos e conheça Jesus e comece a viver essa vida eterna hoje. Sabe o que você faz? Pega o evangelho de João e lê 200 vezes durante o ano. Até você conhecer de fato quem que é Jesus de verdade, o Jesus da Bíblia. Percebe o que ele fazia, como ele agia, como ele falava, como ele escutava as pessoas. Como ele agia e principalmente como ele reagia. Quais eram as expressões de Jesus, o que ele fazia, porque assim como Jesus fazia, assim eu também vou fazer, se eu conhecer ele. Será que Jesus, quando via o pecador, ele agia com repulsa ou ele agia com aceitação?
E será que Jesus, quando ele via o religioso, ele agia com repulsa ou com aceitação? Aí no mundo de hoje, no mundo gospel, a gente inverte tudo. Porque Jesus agia com aceitação com o pecador e com repulsa ao religioso. Por quê? Porque era um safado sem vergonha, sabia, conhecia, não praticava e falava que praticava e não fazia nada. Era a repulsa de Jesus os religiosos. E o pecador, aceitação, ó, vim aqui para comer com você. Prostituta, eu vim aqui para comer com você, seu pagador de imposto. Aí o que a gente faz hoje? Repulsa o pecador e aceita o religioso. É ou não é, irmão? Assim como diz Edir Macedo, sim ou não? É. A gente repulsa o pecador que chega na igreja. Vamos dar um exemplo. Chegou um cara aqui, esquentado na pinga. Não fez nenhuma bagunça, sentou quietinho aqui. Quem que vai perfumadinho, se arrumou para vir para a igreja, pregar, 5 palitozinhos bonitinhos, sentado do lado dele, conversar com ele? Agora, o religioso, a gente coloca num patamar elevado. Porque ele sabe falar bem. Porque ele é o cara do evangelho, do mundo gospel. O show dele traz multidões. Sabe o que eu estou querendo fazer aqui? Como eu disse no começo dessa ministração, quebrar mazelas residuais, religiosas, dentro da mentalidade do crente. Porque a minha vontade, o meu desejo, como eu disse para você, não é um glória a Deus, não é aleluia, porque isso não é pregação talvez de glória a Deus e de aleluia. Mas é que você saia daqui com uma consciência poderosa, isso é que vai mudar a sua vida. É que você saia daqui cheio dessa palavra e convicto de que você vai, a partir de hoje, sim, conhecer o Jesus da Bíblia. E não o Jesus que estão pintando por aí. Cauê, você está dizendo que eu agora tenho que ir para casa e não vou vir mais para a igreja, tenho que só ler a Bíblia em casa. Não, nada a ver, não é isso que eu estou falando. Inclusive, se eu estivesse falando isso, aí eu estaria sendo herege, porque Paulo falou assim, ó, se enganam aqueles que não vêm para a igreja congregar. Cometem um erro enorme. E não é isso que eu estou dizendo. Sabe o que você deveria fazer, na verdade? Conhecer Jesus na sua casa, aprender dele lá, ler a sua Bíblia lá e vir na igreja tirar dúvida. Igual na escola. Sabe quando o professor cobra assim? Olha, estuda na sua casa, vem aqui só tirar dúvida. Você devia fazer isso. Esse aqui, especificamente, essa casa é um bom lugar para você estar. Para você tirar dúvida de quem é Jesus. Aqui existem pessoas que te amam de verdade. Pastores que te amam. Eu sei porque eu convivo com eles, tá, gente? Que te amam de verdade, que se preocupam com a sua vida. Não só a sua vida espiritual, mas a sua vida biológica, psicológica. Sabia que você é um ser espiritual, biológico, psicológico? Então existem pessoas aqui que cuidam de todas essas áreas da sua vida e se preocupam com isso. Esse é um bom lugar para você estar. Eu falo isso de coração aberto e de boca cheia, irmão. Amém? Bandinha, se vocês quiserem já ir se ajeitando, eu já estou terminando, tá? Então eu quero que você, em nome de Jesus, saia com essa consciência de vida eterna. Vida eterna não é quando você morrer e você for para o céu ou deixar de ir para o inferno. Vida eterna, ela está acontecendo aqui e agora, dentro de você, se desenvolvendo a sua salvação, desenvolvendo a sua vida eterna no Senhor. É isso que vai fazer com que você volte de fato ao chamado dele e, voltando ao chamado, você cumpra a vocação que ele te vocacionou para fazer. Amém, irmão? Se coloca de pé em nome de Jesus e feche seus olhos e a gente vai orar. Aleluia, 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 aleluia. O jugo de Jesus, ele é leve. O fardo dele é suave. E por que muita gente está como se tivesse com uma bola de aço nos pés, tentando fazer, tentando acontecer,
tentando ir, é porque não entendeu o conceito da volta. É porque não entendeu que o objetivo de Jesus não era fazer com que você fosse para algum lugar, mas é te trazer de volta para um lugar de paz, de segurança, de tranquilidade, de benignidade, de justiça, de mansidão. Primeiro, para depois você ir. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, você é lindo, Senhor. Você é lindo, Jesus. Você é lindo, Jesus. Você é lindo, Jesus. Tão lindo. Tão lindo. Tão lindo. Que viveu aquilo que você não deveria viver. Que viveu aquilo que você não deveria. Que recebeu aquilo que você não deveria, que não merecia. Jesus, você é maravilhoso. E tudo isso para nos trazer de volta para o Pai. Tudo isso para nos reconciliar com Deus de novo. Para nos trazer para um lugar tão lindo, tão maravilhoso, tão aconchegante, que é os braços do Pai, que é a vida eterna do homem. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo nos ajude a ficarmos cada vez mais convencidos dessa mensagem, Senhor. Que isso seja, Pai, em nome de Jesus, enraizado dentro do coração de cada pessoa que está aqui. A gente não quer crente, Pai, aleluiado. A gente quer crente, Pai, em nome de Jesus, consciente de quem eles são, consciente do que Jesus fez, sabedores, entendedores da palavra de Deus e praticantes, pessoas sábias, inteligentes, Senhor, que fazem o seu trabalho com fluidez e não pesado, como se tivesse uma bola de aço nos pés, Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que essa mensagem fique enraizada no nosso coração durante muito tempo. Isso começa comigo, Senhor. Eu sou o primeiro que estou ouvindo, Pai, e eu estou aqui para praticar isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.